Pronto, estamos ao vivo. Aguardando agora o Instagram notificar as pessoas. Ana Paula entrou. E o áudio tá ok. Estão conseguindo me escutar tranquilamente. Deixa eu... Prontinho. Eu vou falando, né? E quem for entrando depois, assiste, né? A gravação que eu vou deixar disponível posteriormente. Inicialmente, né, eu gostaria de falar, né, sobre a mentalidade emocional, né, que é o nome aqui da página, para as pessoas que não têm o conhecimento, né, o que significa a mentalidade emocional e o que tem a ver com o assunto que eu estou trazendo hoje, né. A mentalidade emocional é uma visão, né, o estilo de vida, né, que através de atividades e comportamentos vai fortalecer a sua resiliência, né, mediante aos impulsos emocionais. Né? E o que se vincula ao tema que eu vou trazer hoje, né? Que eu vou estar comentando sobre o livro O Poder do Subconsciente, né? De Joseph Murphy. Eu vou estar falando, né? Vou explicar aqui como vai estar sendo essas lives ou vídeos que eu vou estar postando aqui no Instagram, que vai ser um comentário, né? Sobre cada capítulo. Vai ter alguns comentários que vai ser um pouco mais longos, né? Mediante ao capítulo que vai ter mais informações. Tem alguns capítulos que são um pouco menores, então eu vou acabar sendo mais sucinto, né? Ou muitas vezes eu posso estar até falando mais de um capítulo, né? Para poder estender um pouco o assunto. Falando um pouco mais sobre esse livro, eu li esse livro tem uns 4 anos. E na época me impactou muito a minha jornada, né? Eu consegui ter vários insights, de fato coloquei em prática. E pude vivenciar, né, experienciar, né, o poder que de fato tem o conhecimento nesse livro, né, mediante a virada de chave, mediante alguns comportamentos, atitudes e crenças que eu tinha, que ao longo das lives eu vou estar falando aqui como exemplo. E eu resolvi, né, relendo esse livro esse ano e mediante a outros conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, me deu muitos mais insights, né? Parece que eu estou lendo um novo livro, né? Eu estou pegando pontos que antes eu tinha deixado despercebido, né? E a importância de você, de fato, estar pegando um livro que de fato foi impactante para sua vida, você tá ali relendo, isso vai ser algo que vai transcender, né? Ao momento que você vai estar estudando aquele conteúdo, ao momento que você vai vivenciar em prática aquelas informações. E aí, pontuando isso, eu quero trazer à tona aqui, né, uma reflexão, né, antes de a gente adentrar o assunto. O quanto de informações você tem obtido, né, ao longo do tempo, né, do último mês principalmente, e você tem colocado de fato em prática? Por que eu estou pontuando isso? Porque muitas vezes a gente quer mudanças significativas em nossas vidas, mas a gente continua ali ou no ponto neutro, ou muitas vezes até caminhando em busca de autoconhecimento ali, só estudando, e não coloca em prática, não executa. E essa linha, né, vai fazer com que você de fato, né, tenha resultados ou não. Vou dar um exemplo aqui voltado à questão de expansão de consciência, né, para que você possa estar entendendo melhor. Que imagine um elástico, né? Você pega um elástico aqui e você vai tensionar e vai esticar esse elástico. Você vai sentir uma pressão para que ele volte ao tamanho, né, original. E assim acontece também com a questão da expansão de consciência. No momento que você está aqui escutando essas informações, ou você pega um livro, ou faz um curso, onde vai expandir a sua consciência, no momento que você usufrui aquele conhecimento, você consegue ter até alguns insights, alguns estados, pô, isso faz sentido. Mas, posteriormente, se você não fortalecer aquele conhecimento, e principalmente você não executar, não colocar em prática, você simplesmente vai voltar ao estado original, continuando com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes,
a mesma perspectiva e os mesmos resultados. Então aí eu tô trazendo à tona, né? Porque nesse momento que eu tô aqui gravando esse vídeo, é um momento de você pegar um caderno, fazer anotações dos insights e deixar ali em um local visível para poder estar revisando, analisando e se aprofundando ao longo da semana. Ou possivelmente até estar lendo o livro, né? O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E o que esse livro traz à tona? Ele vem explicar, né, o grande segredo, né, que coloca no primeiro capítulo. O nome do primeiro capítulo é até a casa do tesouro que há dentro de você. Ele coloca como se fosse um grande segredo que a maioria das pessoas não sabem, né? E vem um vínculo, uma reflexão aqui que muitas vezes a gente quer de fato uma mudança significativa na nossa vida. Que ele, durante o livro, ele pontua isso, né? Que você pode sim conseguir manifestar uma realidade diferente no aspecto financeiro, na vida amorosa, na vida profissional, na saúde, né? Trazendo felicidade, alegria para sua vida, mediante ao poder do seu subconsciente. E ele coloca como um grande segredo, mediante ao fato de a maioria das pessoas estarem colocando a sua energia, seu foco de forma externa, sempre buscando uma solução, ou que algo da vida da pessoa vai mudar de fato quando algo externo se modificar. E isso causa uma paralisia, né, mediante ao tempo que acaba passando e você não vê o resultado ali palpável. Por quê? O grande segredo está dentro de você, de você mudar o seu ser, né, e mudar as programações que estão enraizadas no seu subconsciente. E aí ele traz essa vinculação entre o aspecto de o lado consciente e o subconsciente, que vem formatando de que maneira? O consciente é como se fosse o comandante. Ele que dá autorização e aceita determinadas informações e se vincula no subconsciente para estar executando. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho uma informação interna que... Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu. Que eu sou tímido. Tinha uma característica de personificação, né, que eu sou tímido. Então, meu comportamento, minha atitude, né, minha vivência mediante essa circunstância, eu vou manifestar um comportamento de uma pessoa tímida. Assim, eu vou ter uma validação também das pessoas de forma externa que eu sou tímido. Juan é tímido. E isso acaba sendo um ciclo, porque toda a oportunidade que eu tiver de falar em público ou estiver vivenciando essa circunstância vai estar fazendo com que eu fique ali paralisado mediante a minha timidez. No momento que eu, de forma consciente, coloco para o meu subconsciente que eu não sou tímido, mas estou sendo tímido, né? Estou tendo uma personificação de ser tímido e tenho a consciência de poder estar dando um outro direcionamento, né, de comportamento, atitude, mediante essa circunstância, eu vou ter um resultado diferente. E eu não estou dando esse exemplo simplesmente assim, vago, né? É algo que aconteceu comigo de fato, né? Eu já tive momentos na minha vida de falar em público de eu não conseguir falar meu nome. E se fosse analisar o meu eu do passado para estar fazendo uma live ou gravando um vídeo para postar na internet, seria algo muito difícil, algo muito incômodo, né? Algo que está sendo diferente hoje mediante essa mudança de perspectiva. E aí vem a questão do entendimento, né, do poder do seu subconsciente. E tem um aspecto que ao longo das lives eu vou estar trazendo, que é algumas programações internas que você tem que só é manifestada em determinada circunstância. Então, o ato de se auto-observar vai ser necessário para de fato você conseguir uma mudança significativa. Então, o livro ele é um guia para libertar o poder da sua mente, né? Sim, uma coisa para que você fique atento, né, mediante a ter essas informações que eu trago aqui, ou outras que podem chegar a ter a sua vida. Que é, quando chega uma informação, né, geralmente quando é algo fora do nosso paradigma, da nossa realidade, a gente tem o ato de bloquear, né, a mente bloqueia aquela informação, ou às vezes até denomina, né, se ali é verdadeiro ou é falso, né, e ignora. E o ponto que eu quero trazer aqui é que não pegue essas informações como se é verdade ou é mentira. Tem vários relatos dentro do livro, né, mostrando o poder e o impacto que aquelas informações teve na vida de muitas pessoas. E ao longo do tempo, né, que esse livro foi propagado pelo mundo, muitas pessoas faz relatos, né, de como foi benéfico aquele conhecimento de forma
de virada de chave mediante a própria realidade. Então, quando você pega aquela informação, você não bloqueia se é verdade ou é mentira. Você simplesmente anota, você tem um entendimento que ela é uma informação que existe no mundo. Se é uma informação que existe no mundo, você vai verificar, não quer dizer que você também vai dizer, isso aqui é verdade e vou acreditar cegamente. Não, você vai pesquisar, se aprofundar, analisar, verificar se outras pessoas obtiveram esse conhecimento, se esse conhecimento de fato está sendo benéfico, né, para muitas pessoas. Você vai estar anotando e pegando aquela informação, colocando em prática, para de forma como se fosse um laboratório, né? Você vai analisar os resultados que você vai estar obtendo, até para verificar de fato, né, se você está colocando em prática de forma certeira, né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Muitas vezes até revisar o que a gente estudou. E aí vem aquele ponto, né? Não deixar somente no campo, né, do conhecimento, e sim executar tudo aquilo que você venha estar absorvendo de conhecimento. Tem aqui uma informação interessante no livro, eu coloquei algumas informações aqui para poder ter um direcionamento do que eu vou estar falando, né, durante a live. Todos nós temos uma mina de ouro de infinita inteligência e ilimitado amor. E uma parte aqui que eu achei interessante também, que ele fala assim: o homem magnetizado, ele é cheio de confiança e fé. E o homem desmagnetizado vive com medo e é assaltado pelas dúvidas. Essa parte me veio uma reflexão assim, porque se fala que o poder da mente é o poder da manifestação, e eu penso, vamos dizer assim, de forma positiva sobre algo, aquilo ali vai se manifestar. Mas se eu pensar de forma negativa, aquilo também vai se manifestar. Então, como é que tem esse vínculo de desmagnetizado? Aí me veio um insight, né? Tem uma analogia para dar um entendimento sobre isso. Que o quê? A pessoa que tem confiança, tem a fé absoluta que aquilo ali é uma verdade, né? Tipo assim, em relação à minha timidez. Né? Eu tenho a fé absoluta que eu não sou tímido e eu posso sim ser comunicativo. Então, isso eu vou acabar caminhando através de atitudes e comportamentos para poder materializar essa realidade. E o que acontece com o homem que é desmagnetizado, né? Ele tem medo, ele tem dúvidas, é porque tudo aquilo que a gente possa pensar de forma negativa ou com crença limitante, a gente tem como balancear de alguns momentos aquele desejo que seja diferente. Tipo, no momento de antigamente que eu pensava assim, eu sou tímido. Eu pensava, eu queria ser um bom comunicador, eu não quero estar passando por uma apresentação e sentindo angústia, mal-estar, né? Mas ao mesmo tempo que eu pensava que eu queria ser, eu sabia que eu não era, né? E eu fortalecia isso no meu subconsciente. Então aí vem o homem desmagnetizado, né? Pelo medo e pelas dúvidas, por mais que eu queira me projetar para aquela outra realidade, né? Eu tenho muitos aspectos negativos. E aí vem a analogia, né? É como se fosse uma esfera, né? E essa esfera, ela vem uma camada fina de aspecto positivo, mas o núcleo em si tem muitos aspectos negativos, que faz que você não realize de fato aquele parâmetro que você vê que vai ser positivo para a sua vida. Então, aí vem a questão de você prestar atenção de fato, né? Como é que onde você está colocando a sua energia. E aí presta atenção nessa frase, né? Que ao longo da live e outros momentos eu vou estar pontuando, que é o que você foca se expande. Né? Eu vou dar alguns exemplos posteriormente em relação a isso. Tem uma parte aqui, né? A verdade universal, que qualquer coisa que se imprima no seu subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como condicionamento, experiência e acontecimento, né? Então vem a parte, né? Alimente sua mente com aspectos positivos e não negativos. Né? Aí vem a frase que eu falei anteriormente. O que você foca se expande. Se você alimenta todo dia, né, pensamentos negativos, se você tem uma comunicação negativa sobre determinados assuntos, se você tem um feedback e absorve informações negativas, você está treinando a sua mente somente para identificar os aspectos negativos da sua vida. E aí, quando surgem certos desafios, obstáculos na sua vida, sua mente só vai focar no ponto negativo. E isso vai fazer com que você fique paralisado, você não consegue nem encontrar, né, soluções para poder sair daquela realidade. E você possivelmente vai até reafirmar como a sua vida é difícil, como as coisas é difícil de mudar, né, como
um exemplo, né, que muitas pessoas acabam falando, né, a vida é de sacrifício, a vida é de trabalho, né, algumas crenças que vêm enraizadas às vezes até dos pais, ou até desde a infância, né, ou um vínculo social que acaba se perpetuando e a pessoa vai reforçando aquele tipo de pensamento, né, eu tenho que matar um leão por dia, né, então a pessoa vai fomentando isso na mente e a realidade acaba se tornando aquilo que você tem dentro de si. Então, no momento que, como eu falei, você alimenta somente o aspecto negativo, não tem como você enxergar o ponto positivo em nada que venha ocorrer no seu dia. E até se acontecer, você vai dar mais atenção ao aspecto negativo do que o positivo. E o que acontece quando você foca no aspecto positivo? Eu estou prestando atenção no que eu estou falando, né? Se eu estou falando as coisas, as frases que eu falo sobre mim, né? Sobre minha realidade, está sendo positiva ou está negativa? Está sendo positiva, beleza. Se eu estou tendo uma comunicação e pensamentos e um feedback de diálogo com outras pessoas de forma positiva, quando surge uma demanda, um desafio, né, na sua vida, um obstáculo, sua mente vai estar treinada para identificar os aspectos positivos que aquilo está trazendo. E isso também focando na solução que você vai ter, né, de ação, de atitude, de comportamento para superar aquele obstáculo. Então, você vê aí, né, exatamente o que você vai imprimir, vamos dizer, se você aparece um desafio, em vez de você falar assim, poxa, por que isso está acontecendo na minha vida? Sempre isso acontece, ou começa a se menosprezar mediante aquela circunstância, mas a pessoa que pensa positivo, alimenta isso na sua mente, não consegue puxar para esse lado. Começa a pensar, não, eu vou superar isso, né, eu vou encontrar a solução, eu vou buscar meios para que eu possa estar contornando essa circunstância. Então, no momento que você firma isso, seu campo de visão se amplifica para identificar de fato essas oportunidades. Aí é um exemplo aí que você pode até colocar em prática. Vamos dizer, nas últimas semanas que você saiu na rua, você não se atentou muito nas cores dos carros. Vamos dizer que agora você vai focar em querer só enxergar carro vermelho. A partir de amanhã você coloca isso em sua mente, fortalece e deixa na lembrança. E o que isso vai acontecer? Você vai estar dando comando no seu subconsciente ao ponto que amanhã, quando você estiver na rua, você só vai enxergar carro vermelho. Algo que você mal estava enxergando antes. Por quê? Você focou. E que você foca, expande. Né? Então, só para poder formalizar aqui como você deve prestar atenção exatamente como você está alimentando a sua mente. E um tópico aqui bem interessante que traz no primeiro capítulo, que Joseph Murphy, né, fala que a lei da sua mente é a lei da fé. E aí me trouxe uma reflexão, né, que as pessoas, elas geralmente têm um vínculo de falar sobre a fé, geralmente em aspecto positivo. Em oração, em desejar o bem para o outro, em desejar que as circunstâncias em sua própria vida seja positiva. E esquece que como você coloca sua fé em aspecto positivo, você também pode colocar fé em aspectos negativos. E no momento que a pessoa geralmente, né, que é religiosa e tem um momento ali de oração, a pessoa às vezes se dedica ali 10, vamos dizer 20 minutos, meia hora de oração. Mas e durante o dia, como é que está seu aspecto de declaração, de informação, de oração em si sobre seu eu interior, né, e sua própria realidade? Está sendo positiva ou negativa? Muitas vezes está ali pedindo para que o dia seja maravilhoso, mas durante a manhã ou pela tarde já está lá xingando, se estressando, falando que a vida é difícil, a vida é de sacrifício, que você não aguenta mais disso. Então você está manifestando na sua mente algo que já está, um caminho neural que já está programado, né, que vai fortalecer e você não vai conseguir sair daquela teia, né, de realidade, porque você está reforçando exatamente aquilo que você está vivenciando. Aí eu lembro de uma frase, né? O que você vê, você acaba sendo. O que você acaba sendo, você acaba fazendo. E o que você acaba fazendo, você acaba tendo. E o que você tem, você vê, né? Então acaba sendo um ciclo. E para quebrar esse ciclo, você precisa estar enxergando as coisas de maneira diferente, né? Você precisa alimentar a realidade de fato você deseja. Né? Porque isso vai condicionar a sua mente a buscar meios, né? E vai fortalecer suas atitudes e comportamentos para trilhar e obter aquela nova realidade. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, na época que eu fui chamado para dar uma aula lá na UFOB sobre empreendedorismo, e eu ainda tinha uns aspectos da minha timidez, ainda estava trabalhando. E aí eu, em vez de trabalhar os aspectos negativos mediante
ficar nervoso, em relação a reações que eu sempre apresentava, né, quando eu ia fazer algum seminário na universidade, né, e às vezes já cheguei ao ponto de ficar sem falar meu nome, de tão nervoso que eu fiquei. Eu comecei a programar minha mente da visualização de uma realização de uma aula tranquila, fluida, né, onde eu não ficava nervoso, onde eu conseguia falar todas as informações que eu tinha me programado, e fiquei fazendo esse trabalho por uma semana. E todo pensamento que vinha de forma negativa, eu reprogramava, eu calava aquela vozinha, né? E fortalecia os aspectos positivos. E qual foi o resultado, né? Já que eu dei esse comando de forma consciente para o meu subconsciente, no dia da aula, eu dei uma aula super tranquila, falei por uma hora praticamente, e consegui lembrar de tudo que eu tinha me programado, né? Não transpirei, não fiquei nervoso, não deu aquele frio na barriga, porque eu tinha programado isso anteriormente. Se eu não fizesse essa reprogramação mental, né, de visualização do resultado que eu desejava, nada ia mudar. Só que aí tem um aspecto que eu preciso pontuar aqui, né? Que você é um jardineiro e sempre está plantando algo. E no momento atual, você tem um histórico de sementes e um jardim repleto de aspectos, de crenças, de lembranças, de aspectos emocionais e paradigma da própria realidade, que faz com que condicione você estar tendo resultados nesse exato momento no aspecto emocional, sim, né, em relação à ansiedade, em relação à questão também de vínculo amoroso, em relação ao aspecto que você tem sobre o dinheiro e em relação à própria saúde. E para você ter um resultado de uma mudança significativa, geralmente não é de uma hora para outra, como ocorreu comigo assim em relação à apresentação à aula, né? Porque antes dessa semana eu já tinha feito um trabalho, né, de algumas mudanças internas durante um ano, né? Até surgir essa oportunidade e eu fazer esse exercício que potencializou aquele resultado que eu tive. Então, o que eu quero trazer aqui à tona é que você precisa fazer uma limpeza, de fato, desse jardim, né? Eliminando as ervas daninhas, as coisas que você, de fato, não deseja para sua realidade. E plante novas sementes. Plantando novas sementes, você vai regar essas sementes até germinar e colher os frutos e os benefícios. E aí, volto ao aspecto que eu trabalhei, né, no início, né? Que a necessidade de você, diariamente, né, a não só ficar no campo do conhecimento e sim executar, colocar em prática e estar se atualizando constantemente sobre determinado assunto, porque você vai esticar a corda ali, né, do autoconhecimento e você vai tensionar. E isso vai exigir esforço de você para poder continuar trilhando ali, né, até conseguir de fato obter o resultado que você almeja, né? E às vezes não é fácil, então às vezes a gente volta o elástico, né, volta ao tamanho normal e você volta a obter os mesmos resultados. E é tão fascinante sobre isso, eu vou dar um exemplo aqui, né? Sobre a questão mental. Se a pessoa focar muito e tiver a crença absoluta que eu só encontro pessoas de mau caráter, as pessoas não prestam. Se eu valido isso muito na minha mente, o que acontece? No meu decorrer do meu dia a dia, as pessoas que possam ser pessoas boas, pessoas válidas, que venham agregar algo na sua vida, duas coisas que podem acontecer. Ou você não dá abertura porque você vai, sei lá, encontrar algum aspecto que você não vai saber identificar, que você não gosta da pessoa. Ou você não vai alimentar muito aquele vínculo. Ou você vai ter atitudes e comportamentos que vai fazer a pessoa se afastar. E quem é exatamente que você vai deixar, né, adentrar a sua vida? Vai ser aquelas pessoas que vai validar aquela sua crença interna, né? Que as pessoas não prestam. E aí você vai conseguir aquele ciclo que eu falei antes, né? Que você vê, acaba sendo, acaba tendo, né? E acaba vendo. Então você vai validar aquele aspecto daquela pessoa, né? E falar, poxa, ninguém presta, eu sabia. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Se você conversar com outras pessoas, todo mundo tem a mesma perspectiva e visão que a sua? Se não, quer dizer que você está fugindo da regra, né? Então o que está acontecendo? Você é azarado? Não, é porque você está programando sua mente e está excluindo, como o exemplo que eu falei em relação a você visualizar o aspecto eu quero só ver carro vermelho e mentalizar isso. Você vai passar a ver mais carro vermelho. Por quê? Como eu falei anteriormente, o que você foca expande. A mesma coisa, né? Se eu estou focando muito que eu só encontro pessoas que não prestam, esse vai ser meu foco, né? E a mente subconsciente, ela não consegue entender exatamente o que é bom. Deu uma travada aqui. A mente subconsciente não vai entender
o que é bom ou ruim para você. Simplesmente ele vai acatar os comandos que o aspecto consciente vai estar enviando. Vou dar um exemplo aqui meu, né, que eu vivenciei há um bom tempo atrás, né? Eu não tinha nem esse conhecimento sobre a mente humana, mas o que foi que eu vivenciei? Eu estava todos os dias falando que eu estava cansado. E de fato eu estava sentindo que eu estava cansado. Só que isso estava tão intensivo assim que uma colega minha pontuou assim: tu já percebeu que todo dia você fala que está cansado? Aí me deu aquele estalo assim, né? Eu falei, pô, é mesmo. Aí a partir daquele dia eu parei de falar eu estou cansado, né? Nos outros dias assim eu falei, eu não vou parar de falar isso. E eu comecei a sentir menos cansado, até o ponto de simplesmente sumir aquele cansaço. Porque quanto mais eu estava falando, mais eu estava vinculando e manifestando esse cansaço. E estava fortalecendo e amplificando mais. E se eu soubesse e eu tivesse conhecimento que tem impregnado nesse livro, eu saberia que eu poderia reformular, né, e colocar novos padrões na minha mente, né, falando, não, estou saudável, estou com disposição e energia, né, focado em realizar meu trabalho com tranquilidade. Pronto, eu poderia fortalecer, né, e eu, com certeza eu sairia, assim, nos próximos dias com mais disposição, muito mais rápido do que simplesmente ter parado de falar que eu estou cansado. Então aí eu trago à tona novamente, né, a importância de você, né, analisar e verificar como é que está sendo o seu pensamento, sua comunicação e o que você está absorvendo, né, no seu dia a dia. Né? Tá fazendo sentido para você? Se está tendo muitos insights, né? E lembrando que eu falei no início, algumas pessoas entrou depois, né? É bom ter uma caneta, um papel para estar anotando, né, os insights, né? Para poder posteriormente estar avaliando, analisando, pontuando, poxa, é o que eu estou comunicando no meu dia a dia. Às vezes tem dia que eu me pego falando alguma coisa assim, eu falo assim, um exemplo, eu estou falando assim, poxa, eu tô sem tempo de estar gravando vídeo, e eu quero gravar mais vídeo. E aí eu tô colocando isso no meu subconsciente, eu tô sem tempo. O que vai validar é eu de fato ficar sem tempo, né? Eu sempre vou encontrar alguma coisa para me ocupar e validar essa realidade. Então, no momento que eu percebi que eu tava tendo esse tipo de comunicação, eu reformulei. Falei, não, eu tenho tempo hábil sim de gravar todos os vídeos que eu me planejo a fazer. Então, é um momento assim que eu quero trazer à tona para você, né? Que, de fato, se você modificar a forma que você está se comunicando, a forma que você enxerga você internamente, você vai validar uma nova realidade. Encerrando aqui, né, a frase, né, mude os seus pensamentos e você mudará o seu destino. Então, vou colocar aqui, né, só um checklist para que você possa estar atento aí, o que você possa estar usufruindo desse conhecimento, dessa live. Principalmente, observar o que você está falando no seu dia a dia. Reage a essas informações, porque muitas vezes alguém vem com informação de uma crença limitante e você simplesmente ou fica neutra, né, absorve aquele conhecimento, ou você até concorda, né, com o que o outro está falando. Tipo, a pessoa vem falar para mim assim, a vida de sacrifício, de muito trabalho. Tipo, eu não vou concordar com ele, né? Então, às vezes eu vou até trazer, né, à tona essa conversa, por que você acha isso, né? Tentar dialogar, informar, tentar entender, compreender, expandir, né, aquela informação. Mas muitas vezes a gente até valida aquela informação, pô, é isso mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente também está escutando do outro e a gente acaba validando na nossa própria realidade. E aí fazer uma comparação, como que está sendo nossa realidade, minha realidade em relação a determinadas áreas, né? Mediante a como eu penso e também me comunico em relação a isso. E criar um reforço, né? Frases, né? Com vínculos emocionais para alcançar o que você deseja. Como eu dei exemplo, né? Eu me percebi falando uma frase, né? Eu modifiquei aquilo para um ponto positivo. Então você pode estar fazendo isso também, né, no seu dia a dia, até para reforçar e programar a sua mente, né, para você ter atitudes e comportamentos mais alinhados ao seu objetivo final, mediante aquela área que você quer modificar, né, que pode ser financeira, amorosa, né, seus aspectos de saúde, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse livro, algo que eu vim pontuar aqui, né, vocês podem estar mandando mensagem, né. Muito obrigado por todos que estavam aqui presentes e até a próxima live.